pessoal, sejam todos bem-vindos, reunidos aqui nessa terça-feira. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, que com toda certeza quem está aqui fazendo plantão no dia a dia vai se deparar. Tá? Então, só me dê um feedback. Está passando o slide para vocês? Sim. Perfeito. Então, o tema, pessoal, da aula, cefaleia na emergência. Quando é só dor e quando é emergência. Uma breve apresentação, o João já fez, mas basicamente sou neurologista, sou especialista em cefaleia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também membro aqui do corpo clínico do INSER. Pessoal, sobre esse tema, antes de mais nada, é importante lembrar para vocês, neurologia é muito prevalente, embora reconheço que difícil muitas vezes de se entender, principalmente pela formação que nós temos atualmente no Brasil. Porém, apesar de ser difícil para a maioria dos casos e tudo mais, é muito prevalente. Então, você vai se deparar com AVC, você vai se deparar com cefaleia no seu plantão. É importante que você esteja preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, falando sobre a cefaleia no departamento de emergência, é a quarta queixa mais comum, tá? 3% dos casos no departamento de emergência dos Estados Unidos é composto por cefaleia. E qual é a causa mais comum de cefaleia na emergência? A tal crise de migrânia, a crise de enxaqueca. 18% dos casos estão relacionados com causas secundárias. Como na medicina de maneira geral, anamnese e exame físico são essenciais. Mas principalmente eu falo de exame físico porque muitos levam a crer que cefaleia é somente anamnese. E principalmente nesse aspecto de abordagem, o exame físico vai te direcionar, vai alterar a tua conduta. Então, é muito importante que seja feito, e nós temos exame físico direcionado para isso. A intenção aqui e a ideia primordial, você vai procurar sinais de alarme, pois esses sinais de alarme vão te guiar para um fluxograma de conduta até que você chegue ao tratamento ideal para o paciente e não coma bola, não deixe passar nada que possa oferecer risco iminente de vida. As causas secundárias, né, são investigadas através de um mnemônico, o SNOOP, criado lá em 2003, depois evoluído, aprimorado. Já falo dele para vocês. A Medication Overuse Headache, que é a dor de cabeça por uso excessivo de medicação, é a principal causa secundária de cefaleia, constituindo 7,4% dos casos. O SNOOP-10, que é a evolução do SNOOP-4, tá? Vai se caracterizar por apresentar para a gente as red flags, que são as bandeiras vermelhas, onde nos sinalizam que devemos, naquele caso específico, onde a bandeira vermelha está presente, devemos realizar um exame complementar para que a gente chegue no diagnóstico e defina a conduta adequada, e as orange flags, que basicamente, quando presentes, vão orientar atenção àquele paciente. Talvez não realizar exame, mas você já vai dar uma atenção especial, avaliar o contexto geral, para então definir conduta. Então, basicamente, se resume a isso, né? O SNOOP-4, criado em 2003, vai fazer avaliação de causas de cefaleia secundária, né? Então, você tem ali um valor preditivo negativo de 96,4%, um preditivo positivo de 25,9%, e você está ali apto a tentar triar, né? Tentar conduzir diversos tipos ali de etiologias de cefaleia, seja uma hemorragia subaracnoide, infecção, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, dissecção arterial e etc. O que esse SNOOP-4 ali em 2003 avaliava? Bem, S, sintomas sistêmicos, o outro N, sintomas neurológicos, um início súbito, início após os 50 anos de idade, mudança de padrão ou um padrão mais progressivo, precipitado por valsalva, agravado por postura, seja uma ortostática ou em decúbito, enfim, e a presença de papiledema. Então, esses eram os eventos, os sinais, e dentro também da anamnese, que a gente está avaliando no SNOOP-4. Serve para nos guiar. E de acordo com que aquilo está presente, com qual desses está presente, você vai pensar em certas etiologias. Então, basicamente é isso. É uma red flag, uma bandeira vermelha, que vai fazer você pensar em certos tipos de etiologias, e isso merece uma investigação apropriada. A
A evolução disso foi o SNOOP 10, né? Onde você introduziu alguns outros critérios, tanto de exame físico quanto de anamnese. Por exemplo, puerpério e gravidez, cefaleia nesse contexto. Opa, você já tem que abrir o seu olho, é um red flag, né? Uma dor de cabeça pós-traumática, com início pós-traumático, pode ser também um red flag. Uma dor de cabeça em paciente imunocomprometido, certamente você não vai lidar da mesma forma que a dor de cabeça no imunocompetente. Então, isso tudo serve para nos organizar. Isso aqui serve muitas vezes para ser, claro, com o tempo, com a prática, você acaba tendo isso decorado, está no sangue. Mas, de maneira geral, essas tabelas elas são feitas para serem consultadas. Então, nada impede que você se prepare para o plantão e tenha essa tabela em mãos para não deixar passar nada, de modo que você atinja o objetivo, que é cuidar do teu paciente. A crise de enxaqueca, pessoal, que é a principal causa de cefaleia na emergência. Nada mais justo do que começar por ela. Quando a gente está falando de crise de enxaqueca, geralmente a gente vai chegar naquele caso onde nós estamos lidando com estado migranoso. O que é isso? Muitos não conhecem esse conceito. O estado migranoso nada mais é do que uma crise de migrânia que é debilitante e com uma duração superior a 72 horas. Vocês lembram que quando nós estamos falando dos critérios pela ICH3 de diagnóstico de migrânia, nós temos ali aquele critério de evolução temporal, de 4 a 72 horas. Então, o estado migranoso é quando nós estamos indo além disso e você possui dor e sintomas associados, como, por exemplo, vômitos, bem debilitantes. Tá? É importante ter esse conceito em mente e, muitas vezes, você recebe o paciente desse jeito para você. Quando você está no âmbito externo ao hospital, claro, a principal medicação, principalmente falando de Brasil, triptanos, né? Os famosos sumatriptanos, sumatriptano, naratriptano, comercialmente aí, como Sumax, Naramig, são medicações excelentes, tá? Que têm o seu papel muito bem estabelecido no tratamento de crise. Tá? Então, se você tem uma crise que começou, quanto mais cedo você utilizar esse triptano, melhor, né? Na dose correta. Algumas alternativas a esses medicamentos são os AINES, anti-inflamatórios, e analgésicos, como dipirona, paracetamol e etc. Eu costumo dizer que é a medicação correta, na dose correta e na forma correta. Se nós furarmos um desses pilares, você pode não ter um tratamento de crise adequado. Vou dar um exemplo. Tomei sumatriptano, 25 miligramas, 2 horas depois do início da crise. O único pilar que ele acertou foi a medicação. O sumatriptano é excelente para tratamento de crise, mas a dose está errada. A dose mínima nos estudos que nos remetem à efetividade é 50 miligramas. Além disso, a forma correta de tomar é o mais breve possível, preferencialmente dentro dos 15 a 30 minutos após o ictus do início da dor. E você deve repetir o comprimido 2 horas depois, no caso do sumatriptano. No Naramig e no naratriptano você repete 4 horas depois, se necessário. Então a forma estava sendo utilizada de forma errada, assim como a dose. Então esse é um caso clássico, onde você não une esses 3 pilares para que você consiga ter uma efetividade no seu tratamento. Lembrar, associar a metoclopramida ajuda no controle da dor. Fisiopatologicamente, nós vamos tratar tanto dor quanto os sintomas de náusea e vômito que estamos acostumados ali a usar a metoclopramida. E dentre os antieméticos, a metoclopramida é uma das melhores ali para que você atinja ali o controle mais adequado de dor. Só um detalhe, lembrar que também temos o sumatriptano subcutâneo no Brasil, que é uma formulação bem legal, né? Nesse caso você pode repetir uma outra ampola em até 1 hora, certo? E detalhe é que tem bastante efetividade, tanto para crise de enxaqueca, quanto para crise de cefaleia em salvas, pessoal. Crise no hospital, que é o que a maioria de vocês querem saber quando o paciente chega para vocês. Já tomou tudo em casa, chegou para vocês, o que fazer? Geralmente o paciente chega em crises mais prolongadas ou no estado migranoso que foi citado. Hidratação é muito importante, visto que esse paciente geralmente vai estar desidratado, vai estar vomitando, e isso funciona como perpetuador e gatilho para a crise. Analgésicos, dipirona 1 grama IV, é uma proposta que eu oriento vocês. AINES, Toragesic, cetoprofeno, não temos Toragesic em todos os hospitais, mas é uma medicação excelente, né, que dentro dos guidelines é muito bem recebida. Os antieméticos, metoclopramida, dimenidrato, e os corticoides, a dexametasona intravenosa 4 mg.
Ah, mas eu faço 10 miligramas, já teve literatura que coloca 10 miligramas. Esse estudo recente que nós temos, de 2024, se não me engano, comparou e viu que a Dexa 4 miligramas é igual a Dexa de 10 miligramas. E se você fizer 10, você só vai estar ali deixando o seu paciente mais suscetível a efeitos colaterais. Então, 4 miligramas é o suficiente, vai prevenir a recorrência dessa crise, tá? O paciente recorrer com a dor após o tratamento inicial. Não deu certo. O que usar? Na falha, proceder com a clorpromazina, intravenosa de maneira geral. Você vai fazer na dose de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo. Na prática, de meia ampola a uma ampola, dependendo do peso do paciente. Costumo fazer meia ampola. Associar a 200 ml de soro fisiológico e você vai correr em 2 horas. De maneira geral, muitas literaturas colocam que não é adequado fazer a diluição. A gente observa que os pacientes que você faz intravenoso direto, e é permitido que assim o faça, você tem mais efeito colateral, você tem mais reação extrapiramidal. De maneira geral, fazendo com a diluição, você atinge o que você está pretendendo e você também tem menos efeito colateral. Pelo menos é o que a gente costuma observar. Atentar para hipotensão, sonolência e reações extrapiramidais, que é a catisia, né, que são reações que podem ocorrer. Outras opções é o droperidol, que é um medicamento com uma excelente efetividade, porém um medicamento caro, não está disponível para a maioria dos hospitais, e até mesmo o haloperidol, que eu pessoalmente uso muito pouco, apenas quando não se tem a opção mesmo, até mesmo porque ele aumenta mais o risco ali de reações extrapiramidais. Mas saibam que pode ser feito também. Aqui a gente traz uma revista muito comum na neurologia, o Contínuo, que mostra ali opções para o tratamento na crise de enxaqueca. Claro, temos ali uma realidade mais americana, né? Então muda um pouquinho algumas coisas para o Brasil, mas aqui é importante dizer que nós temos os bloqueios de nervos occipitais, né? Sim, os bloqueios de nervos occipitais, um procedimento terapêutico que pode ser usado no tratamento de crise. E principalmente, por exemplo, nas grávidas, é algo excelente, né? Você consegue proteger aquela grávida dos efeitos colaterais medicamentosos e você vai tratar de forma efetiva a crise do paciente, mas pode ser usado em qualquer paciente que você julgue necessário. O mais comum de ser feito é o bloqueio de nervo occipital, tá? Você faz aqui no item 7, você tem ali o território de occipital maior, né? No item 8, você tem um pouco mais acima e depois um pouco mais embaixo, todos ambos territórios de occipital menor. Você vai pegar ele em pontos diferentes, mas você pode fazer. Você usa lidocaína, eu costumo usar lidocaína, tá? Menos cardiotóxica, mais disponível. Nos occipitais maiores você faz 1,5 ml, lidocaína sem vaso, só para deixar claro, 1,5 ml à direita e à esquerda, e nos occipitais menores, 1 ml à direita e à esquerda. São os mais comuns, mas você tem outros a serem realizados, mas aqui é um dos que a gente mais faz ali, do contexto de tratamento e de crise, né? E até mesmo de profilaxia também. E aí vamos para as causas secundárias. Então, claro, a intenção não é esgotar o tema, mas vou passar de uma forma geral para vocês, de modo que vocês observem a constelação de doenças, a constelação de conduta que nós podemos tomar de acordo com cada red flag. Quando nós temos sinais sistêmicos, e isso inclui febre, né? Pensar em meningite, encefalite, abscesso cerebral principalmente. A meningite bacteriana pode cursar com aquela tríade clássica, rigidez de nuca, febre, cefaleia. Entre parênteses estão a prevalência desses sintomas nos pacientes. Lembrar que essa tríade, a maioria das vezes não vai estar presente, mas quando presente é bem específica. Encefalite, onde o principal expoente é o herpes vírus, você tem bastante cefaleia e febre, como vocês podem ver, e nos abscessos cerebrais, cefaleia e febre. Lembrar de uma coisa, pessoal, cefaleia mais sinais / sintomas sistêmicos é um red flag. Quando você tem cefaleia com febre isolada, é um laranja. Necessariamente, você não precisa ali abordar, pode-se dizer assim, com exames complementares. Uma cefaleia com febre pode ser uma sinusite, pode ser uma dengue, mas pode ser sim uma meningite bacteriana. A depender do caso, da epidemiologia, você vai avaliar aquele caso e tomar a tua conduta. Mas tem que ter isso em mente. Exames a serem utilizados, laboratórios, um PCR, uma proteína C reativa, uma procalcitonina, tudo isso vai ajudar muito no contexto geral, né? Um próprio leucograma, imagem e punção lombar, obviamente.
Histórico de neoplasia. Um paciente que tem cefaleia sem histórico de neoplasia prévia, para ter neoplasia, é bem difícil. Isso está relacionado com menos de 0,1% dos casos. Então, a maioria das vezes, esse paciente vai ter alguma neoplasia prévia. As principais neoplasias que vão metastizar para o cérebro, a título de conhecimento, pulmão, mama e melanoma. 32 a 54% dos pacientes com metástase vão apresentar alguma nova cefaleia. Cefaleia, muitas vezes até em mudança de padrão também, mas de maneira geral, uma cefaleia que aquele paciente não costumava ter, que nunca teve e agora está com dor de cabeça. Alguns preditores independentes são importantes serem citados, né, para metástase no sistema nervoso central. Isso falando de questão clínica, né? Uma dor de cabeça pulsátil, de moderada a severa intensidade, principalmente quando ela é nova, êmese, instabilidade de marcha e reflexo cutâneo plantar extensor, sinais neurológicos focais. Outros sintomas, padrão atípico de dor e uma cefaleia com esse padrão atípico nas últimas 10 semanas, perdão. Exames importantes a serem solicitados para esse grupo. Ressonância de crânio com contraste. Claro, estou no interior, não tenho ressonância, preciso fazer algum exame que tente de alguma forma me ajudar. Uma tomografia de crânio com contraste vai te ajudar de alguma forma, mas primordialmente a gente entende que ressonância é um exame melhor. Déficit neurológico. As causas principais de déficit neurológico vão ser a aura e os AVCs, tanto o AVCH quanto o AVCI. Claro, AVCI, né, muito mais prevalente do que o AVCH. Outras causas, infecções, tumores, etc. E aí vem a grande pergunta, pessoal. AVC dói? Falando principalmente do AVCI, na verdade. AVC isquêmico, dói. Quando você atende o AVC isquêmico, é comum que ele apresente cefaleia? Não, né? Não é comum. De maneira geral, você tem um déficit neurológico focal e é algo mais silencioso em relação à dor. A prevalência de cefaleia no AVC isquêmico varia de 3 a 44%. E quando presente, é mais comum que seja na circulação posterior. 59% dos casos contra 26%. Então, se o AVCI doer, possivelmente é um AVCI de fossa posterior. A cefaleia vai estar presente em toda a hemorragia subaracnoide e em 58% dos casos do intraparenquimatoso, da hemorragia intraparenquimatosa. Os AVCs corticais, 56,5% das vezes, podem cursar com cefaleia. Então fica aí a dica. AVC de circulação posterior e AVCs corticais. Fatores associados a AVC e cefaleia. Sexo feminino, história de enxaqueca, idade mais jovem, acidente vascular cerebral cerebelar, baixo nível de sangue, valores de pressão na admissão. Isso tudo são fatores que estão associados a AVC e cefaleia. E a cefaleia mais sinal neurológico é bem específico para AVC. Você tem que pensar nisso, tem que tentar excluir. Como diferenciar, às vezes, uma aura de uma AVCI, né, pessoal? Isso é bem importante. Lembrar que a aura pode preceder ali, geralmente vai preceder ali a crise de enxaqueca, ou pode ser durante a crise. Tem uma duração de 5 a 60 minutos e ela vai ser progressiva. Ela tem uma instalação que ela vai começar a piorar e depois ela vai decrescer. Então, ela é um déficit progressivo e a instalação é diferente de um AVC, que é algo súbito e, de maneira geral, permanente. Pode ter até uma piora depois, a depender dos eventos que sucederam aquele ictus. Mas, de maneira geral, a aura ela tem um padrão progressivo, faz uma parábola. O AVC não. Ele vai lá, aparece no paciente de forma súbita e tende a ser mantido a partir daquele momento, a partir daquele ponto. Então, a clínica, como falam, é soberana. Ela vai te guiar. Outros déficits neurológicos, pessoal. Dissecção arterial. Vai causar déficit neurológico, vai causar cefaleia, vai causar cervicalgia principalmente, tá? Vai estar associado aos déficits neurológicos. E a depender do território, se anterior ou posterior, você tem alguns tipos de síndromes, de sinais e sintomas mais prevalentes. Quando você está falando de uma dissecção de carótide, por exemplo, você pode ter uma síndrome de Horner, um zumbido pulsátil, perda visual monocular transitória, digeusia. Quando você vai para vertebral, você pode ter uma síndrome de tronco, de Wallenberg, déficit de campo visual, síndrome de área prostrema e etc. Aqui nessa imagem a gente vê ali, né, uma imagem que mostra ali uma lesão ali em meia-lua que está relacionada com a dissecção arterial aqui nessa
região. Um red flag relacionado ao início súbito de cefaleia. Não tem como nós não pensarmos em cefaleia em thunderclap. O que é isso, pessoal? É quando você tem uma cefaleia de início súbito, de forte intensidade, geralmente a dor pior que você já sentiu na vida, e vai atingir uma intensidade máxima em menos de 1 minuto. Essas perguntas devem ser feitas ao teu paciente. Você tem que guiar ele nessa anamnese, né, para que ele chegue e te passe aquilo que você precisa saber. Etiologias principais: uma hemorragia subaracnoide, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, dissecção arterial e até mesmo trombose venosa cerebral. Aqui trazemos para vocês o conceito de cefaleia sentinela, que é uma dor aguda e súbita que melhora por conta própria e está ligada a uma subsequência apresentação de uma hemorragia subaracnoide. Temos alguns contextos aqui para avaliar quando falamos em cefaleia em thunderclap, pensando em hemorragia subaracnoide. A gente chega na regra de Ottawa para hemorragia subaracnoide, onde você tem que pesquisar se existe idade superior a 40 anos, dor no pescoço, rigidez de nuca, limitação na flexão cervical, uma cefaleia apoplética, que é uma cefaleia que atinge o seu ápice em menos de 1 segundo, início da dor de cabeça durante o esforço ou perda de consciência em algum momento. Pessoal, se vocês não têm nenhum desses sinais presentes na história ou no exame físico, a sensibilidade, valor preditivo negativo, é essencialmente de 100% para uma HSA neurismática. Provavelmente não é. Tá? Quando você vai investigar um paciente com uma cefaleia em thunderclap, né, você está pensando principalmente em HSA, a tomografia de crânio vai ser mandatória, sem contraste para todos. O detalhe é que se você faz uma tomografia de crânio dentro das primeiras 6 horas após esse ictus, e ela vem normal, possivelmente você não tem ali hemorragia. Se você faz uma tomografia de crânio após 6 horas do ictus e ela vem normal, isso não exclui. É recomendado que você faça uma punção lombar, tá bom, pessoal? Isso é bem importante. Cefaleia ligado a pacientes com idade acima de 65 anos. A prevalência de cefaleia secundária em acima de 65 anos é maior do que em jovens, 11,2% contra 8%. As principais etiologias são relacionadas com arterite temporal, neoplasia. Aqui eu foco para vocês, enfatizo a arterite de células gigantes, uma doença que pode gerar uma sequela grave, que é a perda visual, e você fazendo o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico presuntivo, de presunção, ele pode fazer com que o paciente não fique com essa sequela bem digna de nota, uma sequela nobre, né, pessoal? Visão. Então, geralmente, você vai ver naqueles pacientes acima de 50 anos de idade, há quem diga que não existe arterite temporal de células gigantes abaixo de 50 anos de idade, tendo pico aos 70 anos, a complicação temida é perda visual, na proporção de 3:1, mulheres em relação a homens. Os exames, facilmente, com uma velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa, você consegue, aliado à tua clínica, definir de forma presuntiva ali que você tem uma arterite de células gigantes, pode iniciar o tratamento, tá, pessoal? O exame de imagem muitas vezes vai nos ajudar também. Só lembrar para vocês, a arterite de células gigantes, ela vai ter uma cefaleia de caráter bem definido, mas de maneira geral temporal, tá, pessoal? Você pode também ter dor em couro cabeludo, orelhas, rosto, mandíbula. Outros sintomas são a claudicação mandibular, perda visual, amorose fugaz, diplopia, polimialgia reumática. Essa vai estar presente em torno de 50% dos casos, né? O diagnóstico definitivo, você faz ali a biópsia de artéria temporal, onde você vê uma panarterite não necrotizante, e você também pode fazer a ultrassom com dupla de vasos, onde o sinal do halo é o sinal que a gente observa, com uma sensibilidade de 63% e uma especificidade de 91%. Lembrar essa patologia, o tratamento com corticoide, e você consegue livrar o paciente de uma perda visual permanente. Cefaleia relacionada à posição, pessoal. Quando você tem um paciente que fala que a cefaleia é iniciada ou piorada pela posição, abra o olho. Pode não ser crise de enxaqueca. Pode ser uma cefaleia secundária. Quando você tem uma cefaleia que é iniciada ou piorada ao decúbito, você pensa em hipertensão intracraniana. Quando você tem uma cefaleia que é iniciada ou piorada em ortostase, você pode pensar e deve pensar em hipotensão intracraniana. Etiologias diversas. Até mesmo uma punção lombar, durante uma raquianestesia, pode causar uma cefaleia por hipotensão intracraniana.
complicações de uma neurocirurgia, que são até previsíveis, outras iatrogenias, mas enfim, pode ser uma complicação da neurocirurgia, e até mesmo ali questões espontâneas, né, como por exemplo uma cefaleia por hipotensão intracraniana espontânea, né, que você vai estar ali de 5 a cada 100 mil pacientes. Então são etiologias diversas, tá? Mas a gente sempre tem que procurar ali causas que podem estar causando isso. Sintomas associados, tontura, tinitos, alteração visual, alterações cognitivas e rigidez de nuca. Os exames que vão nos ajudar, exames de imagem, como ressonância, tomografia, principalmente ressonância. Fundo de olho aqui, quando a gente está falando de hipertensão intracraniana, é bem importante. A gente vai evidenciar ali papiledema, né? Lembrando que edema de papila não é igual papiledema. Papiledema, quando você tem um edema de papila que é causado por uma hipertensão intracraniana, existe essa diferença semiológica. Feito exame de imagem, fundo de olho, liberado, você faz a punção lombar, faz a aferição de pressão de abertura e, muitas vezes, estudo de vaso para complementar essa etiologia. Muitas vezes, uma hipertensão intracraniana que está causando papiledema e verifica lá que o cara está com 30 ali de pressão, está sendo causada devido a uma trombose venosa de seio, por exemplo. Então, isso faz parte da investigação etiológica das causas. Mudança no padrão da cefaleia, isso aqui é bem importante. Eu tinha uma dor que era leve e em pressão, e agora, nas últimas 2 semanas, eu tenho uma dor que é moderada a grave, geralmente grave, e ela é latejante. Você mudou o padrão da tua dor de cabeça, né? Etiologias possíveis, trombose venosa cerebral, neoplasias, e quando a gente fala em mudança de padrão recente, é quando ocorreu nos últimos 3 meses. É importante ter esse conceito. Novamente, exames. Exame de imagem, estudo de vaso, punção lombar. Aqui eu deixo focado para vocês sobre a trombose venosa cerebral, né? Que é algo que tem que ser manejado também, você não pode deixar ali, né, passar, isso pode gerar um déficit neurológico permanente no paciente, pode causar sequelas graves para esse paciente. Então é importante que a gente esteja atento. Aqui eu trouxe para vocês alguns sinais radiológicos, né, onde você consegue ver aqui para tomografia, que é um exame, tomografia e angiotomografia, né, que são exames ali que, de maneira geral, vão estar disponíveis na maioria dos hospitais que a gente vai dar plantão. O sinal do cordão ali na letra A, na letra B o sinal do triângulo denso, na letra C você tem ali uma alteração no preenchimento do seio sagital superior, e na letra D o famoso sinal do delta vazio. Trouxe para ilustrar para vocês. Precipitada por tosse, exercício e valsalva. Pessoal, toda vez que você tem uma dor de cabeça que é ligada a esse tipo de comemorativo, valsalva de maneira geral, você tem que abrir o olho, tá? Existe, na classificação de outras cefaleias primárias, que são cefaleias primárias menos conhecidas, até a cefaleia ligada à tosse, tá? E sendo primária. Mas é um diagnóstico de exclusão. Obrigatoriamente, você tem que investigar, você tem que fuçar esse paciente para ver se ele não tem nada estrutural que possa estar causando isso. De maneira geral, a cefaleia ligada à tosse está muito relacionada à malformação Chiari tipo 1, que nada mais é do que essa herniação aqui, né, da tonsila cerebelar, tá, em sentido caudal. 15% dos casos de cefaleia ligada à tosse vão estar ligados ali às lesões de fossa posterior, tá, pessoal? E a principal, Chiari tipo 1. Outras causas menos comuns, né, cistoaracnoides, tumores, meningiomas, hematomas subdurais, metástases cerebrais e por aí vai. Papiledema, né? Que é o edema de papila causado por hipertensão intracraniana, pessoal. Preditor de anormalidade é o exame de imagem. Se você tem isso, possivelmente o exame de imagem vai estar alterado, tá? Você tem que investigar, obrigatoriamente. Lembrar que o fundo de olho é exame obrigatório, tá? Embora muitas vezes o médico não saiba fazer, tá? Mas ele é obrigatório para toda a queixa de cefaleia. Então, toda vez que você tiver uma crise de cefaleia, mesmo que você ache que é migrânia, uma crise de enxaqueca, faça o fundo de olho. Quanto mais você fizer, mais você vai estar apto a ver alterações. Você vendo normal, quando você pega uma alteração, você vai conseguir identificar com mais clareza. Você não precisa ser oftalmologista para saber especificamente quantificar e determinar as alterações. Mas veja bem, quanto menos nítido no centro aqui da escavação, pior. Então, quanto menos nítido, mais papiledema. E as bordas também são importantes. Você percebe que as bordas aqui, né, planas, e aqui você tem uma elevação de bordas. Claro, entre o 0 e o 5 é bem óbvio, mas às vezes entre o 1 e o 2, talvez não. Entre o 1 e o 0, talvez não. Quanto mais você examinar, melhor. E claro,
uma vez identificado no exame físico essa alteração, exame de imagem, estudo de vaso, tudo aquilo que você já sabe, investigação. Gravidez e puerpério. Se você tem uma cefaleia nessa população, você tem ali que atentar. Você tem que procurar causas secundárias. Porque alterações fisiológicas como hipercoagulabilidade, alterações hormonais, ou até mesmo intervenções como anestesias podem causar cefaleia nessa população. A incidência de uma nova cefaleia nas grávidas tende a 5%. E você tem uma maior probabilidade no terceiro trimestre, 56,4%. Alguns fatores de risco associados: ausência de história de cefaleia, presença de convulsões, hipertensão ou febre. Atentar para isso. Etiologias: hipertensão, adenoma pituitário. São causas ali que podem cursar ali nesse tipo de população. A cefaleia em thunderclap na grávida, você tem que pensar em hemorragia subaracnoide, tá, pessoal? Que tá errado. A síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, dissecção arterial ou apoplexia pituitária, que pode ser tanto ali devido a uma isquemia desse adenoma pituitário ou até mesmo sangramento, tá, pessoal? E quando você tem a apoplexia hipopituitária, é como você ter a heminopsia bitemporal, porque vai afetar ali o quiasma óptico. Então, você semiologicamente ali, você tem essa alteração no teu exame físico. Você tem uma cefaleia súbita, muito ligada a náusea, vômito, você pode ter oftalmoplegia, uma disfunção endócrina, geralmente relacionada a diabetes insípidos e até mesmo instabilidade hemodinâmica. Ficar atento para isso. Redução da acuidade visual mais cefaleia, você pode estar diante de uma pré-eclâmpsia, press e até mesmo uma trombose venosa cerebral. Atentar. Cefaleia pós-traumática, 4 a 8% dos casos no departamento de emergência nos Estados Unidos estão relacionados a esse tipo de cefaleia. Você vai ter uma incidência acumulativa de 91% após um TC leve, então a chance é disso, de você desenvolver, mesmo que seja um TC leve, você pode ter de 91% de chance de desenvolver isso. O fenótipo geralmente está relacionado a migrânia e provável migrânia, são os fenótipos mais comuns. Alguns fatores de risco vão influenciar para que você desenvolva cefaleia pós-traumática, entre eles sexo feminino, idade mais jovem, dor de cabeça presente no pronto-socorro e tomografia de crânio alterada. As diretrizes colocam para a gente, de forma ali bem determinada, que uma cefaleia, para ser classificada dessa forma, tem que surgir dentro de 7 dias após o trauma inicial. E você vai tratar de acordo com o fenótipo que ela se apresenta. Se for do tipo tensão, trate de acordo. Se for do tipo migranoso, trate de acordo. E por aí vai, pessoal. Doenças do sistema imune e cefaleia. Pasmem, 1% da população mundial apresenta o HIV. Rio Grande do Sul tem uma incidência e prevalência extremamente elevada. 36 a 40% dos pacientes com HIV possuem cefaleia. As coisas mais comuns, epidemiologicamente falando, neurotoxoplasmose, linfoma e a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Temos uma imagem aqui da toxoplasmose, botei para ilustrar a intenção, né, de discutir a radiologia, mas para vocês verem que é diferente ali, né, quando a gente lida com a toxoplasmose. E claro, toda vez que você tiver ali um paciente imunossuprimido com a cefaleia, fique de olho, faça neuroimagem, faça punção lombar. Não deixe passar despercebido. Chegando na cefaleia por uso excessivo de medicação, é muito prevalente, né? É uma prevalência mundial de 1 a 2%, é bastante. De maneira geral, quando você tem uma dor de cabeça primária, geralmente crônica, como uma enxaqueca, por exemplo, onde você não faz a profilaxia adequada, você passa a tomar medicamento para tratamento de crise. E tratar crise não é tratar a dor em si, você não está fazendo profilaxia. Então, se você está com isso desregulado, você vai tratar, vai usar remédio, e essa dor vai passar a mudar, né? Você vai ter uma dor paralela à tua enxaqueca, e é a tal da cefaleia por excessivo de medicação. Quando você tem ali, né, por exemplo, o uso de AINE, se você usa, vou pegar os triptanos, por exemplo, né? Se você usa mais de 2 vezes na semana durante um período maior de 3 meses, podendo ser contínuo ou não esse período, você pode desenvolver ali uma cefaleia por uso excessivo. Já o dipirona, por exemplo, você tem um limite um pouquinho maior, né? Mais de 3 vezes na semana durante um período ali de 3 meses. E se você faz acima disso, você vai ter ali a cefaleia por uso excessivo. Então, você tem que fazer o tratamento adequado da tua doença primária, da tua doença de base, para que você não tenha crises recorrentes. Quando você tiver, você trata de acordo. Mas a intenção é você tratar tanto profilaticamente quanto a tua crise. Lembrar que temos cefaleias relacionadas à retirada da cafeína,
tá? Inclusive, a retirada da cafeína súbita pode ser também um gatilho para enxaqueca, tá, pessoal? Relacionar o estrogênio, relacionar também o opioide, e devemos lembrar sempre, algo que eu não falei no tratamento da crise de enxaqueca, não se usa opioide para tratamento de crise de migrânia. Tramadol, morfina, não tem indicação estabelecida para o tratamento de crise de enxaqueca. Isso aumenta a chance de cefaleia progressiva de medicação e dor de cabeça rebote. Lembre-se disso. Concluindo, não esgotamos o tema, mas eu acho que deu para vocês perceberem ali que é importante examinarmos, é importante coletar uma boa história. A enxaqueca vai ser a principal causa de cefaleia na emergência, majoritariamente, mas não é por isso que nós não devemos estar em alerta para os red flags. Quando presentes, devemos investigar de forma convicta e de forma protocolar. O exame físico e exames complementares direcionados ao caso. Quem procura, acha. Se você sabe o que está procurando, ao achá-lo, você vai conseguir definir diagnóstico, tá? Se você não sabe o que está procurando, o diagnóstico vai passar por você e você não vai ver. Avaliação seguindo protocolos, fluxogramas, evita erros. Então, procure estar muito bem sacramentado esses conceitos na cabeça, tenha o seu material para acessar no teu plantão, que com toda certeza você vai ter uma desenvoltura, você vai ter uma melhor eficácia no teu tratamento e vai conseguir fazer o nosso objetivo final, que é ajudar o nosso paciente. Aqui, as minhas referências, quem tiver interesse em alguma delas, eu posso disponibilizar com o maior prazer. E aqui uma pesquisa de satisfação do INSERV. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Estamos abertos aí para as dúvidas, caso haja. Espetacular, parabéns aí, Vitor. Cara, tô bem feliz com a tua contribuição, muito satisfeito com a tua busca aí de trazer uma aula gratuita para médicos, equipe de enfermagem, acadêmicos, residentes e diversos profissionais de saúde. Cara, parabéns mesmo. Foi muito boa, muito bem organizado. Eu acho que as perguntas elas podem ser colocadas ali no chat, as pessoas podem se manifestar também. Eu queria só fazer uma síntese do que tu falou, que eu acho que é bastante pertinente relembrar aqui, numa voz diferente, né? Que o mais importante, pelo que vocês viram ali, é a história clínica, né? Tem que perguntar, né? Cefaleia é mais isso, cefaleia com imunodepressão, cefaleia com história de TCE. Tem que perguntar, não é só cefaleia, né? Cefaleia, a gente tem que ter aquelas 10 perguntas lá do Selmo Celeno Porto, porque a gente precisa saber muito, muito da história. Eu acho que isso é fundamental. E uma das coisas que eu acho que é importante é não dê opioide para paciente com cefaleia, né? Porque isso vai piorar. Tem gente que fala, não, tá doendo demais, vamos dar opioide. Em geral, principalmente a migrânia, né? Em geral, não faça isso, né? Acho que isso é bem importante na condução, né? Então usar analgésicos comuns, eu acho que vai ser melhor para o paciente. E terceiro, eu acho que tem situações em que há um red flag, né, uma situação de alarme aí, eu acho que é importante vocês chamarem a equipe de neurologia. Não dá para conduzir isso sozinho, vocês viram que tem um diagnóstico diferencial bastante amplo. É importante vocês pensarem sim nesses diagnósticos, quem não é neurologista, mas sem dúvida nenhuma a importância da presença do neurologista aí, ajudando vocês. Alguma pergunta? Certamente termos ali a avaliação neurológica vai ajudar bastante mesmo, assim. Feliz, né, os hospitais que podem ter, né, Diógenes, essa É avaliação e tudo verdade, mais. é Nem sempre, verdade. nem sempre temos essa oportunidade, mas se não tivermos, fiquem atentos. Sim, lá tem uma Ó, aqui pergunta ali tem da uma Giovana. pergunta, Conduz ó, aí, da João. Giovana Bruni, minha conterrânea lá de Bagé. Boa noite. Sobre o uso da dipirona em pacientes com dores crônicas, idosos com osteoartrose, por exemplo, podem passar a apresentar cefaleia por excesso de medicação? Trabalho na atenção primária e uma das orientações para pacientes que apresentam dores crônicas é deixar a dose de 500 a 1 grama de dipirona de 6 em 6 diariamente, além de outros tratamentos, mas gostaria de saber se isso pode vir a prejudicar o paciente. Excelente pergunta, uma pergunta muito comum. Para aqueles pacientes que já têm migrânia, tá? Já têm uma dor de cabeça primária e acabam fazendo uso de analgésico para outras comorbidades, como por exemplo uma osteoartrose, sim,
Infelizmente, você pode ter cefaleia por uso excessivo de medicação associada. Isso acaba sendo bastante difícil manejar no paciente. Às vezes ele está controlado a dor de cabeça, mas a outra comorbidade não. Claro, os estudos mais atuais, quando a gente está falando de cefaleia de uso excessivo por medicação, no tratamento da enxaqueca, não é nem atual, é uma divergência. Alguns consideram que você não precisa fazer desmame de medicação se você tratar adequadamente aquela enxaqueca. Outros consideram que você tem que fazer, tem que evitar o uso daquela medicação ali que está causando a cefaleia por uso excessivo para que a profilaxia faça a efetividade. Então a gente tem essa discordância. Eu, pessoalmente, tendo a retirar a medicação, evitar que o paciente use aquela que ele estava usando em excesso e trato profilaticamente ele, mas isso é uma grande discussão. Agora, claro, isso que você falou ocorre mesmo, isso pode ocorrer, é uma realidade. Isso para quem já tem a dor de cabeça, né? Para quem já tem uma dor de cabeça primária, acaba desenvolvendo a cefaleia por uso excessivo. Então, temos que ponderar. Claro, alinhando o custo-benefício, né, pessoal? Se o paciente tem que usar a medicação, a gente vai ter que ali, talvez pedir uma avaliação do neurologista, encaminhar, para que ele possa nos ajudar nesses casos que são mais complexos e policomórbidos. Perfeito, Vitor. Perfeito. É importante cuidar. Parabéns, Vitor. Muito bom mesmo a explicação. Acho que só acrescentando aqui para a Giovana, dipirona, dessa quantidade aí de 6 em 6, se a gente fizer isso para todo mundo, né, que tem dor crônica, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque ela pode fazer uma complicação bastante grave, né, que a gente, inclusive, sabe que ela é proibida de pirona nos Estados Unidos em função dessa complicação grave, que pode fazer uma leucopenia grave por uma agranulocitose, né? Então, o paciente pode ter uma depressão ali dos neutrófilos e isso causar uma infecção grave. Já vi um paciente acontecer, então, dipirona tem esse risco, sobretudo quando tu deixa em doses altas, assim, frequentemente para o paciente. Tem que lembrar dessa possibilidade. Inclusive, é por isso que a gente não vê dipirona nos guidelines americanos. Isso que o Diógenes falou é bem, bem importante. Nos Estados Unidos não é usado, tá? Então a gente vai ver nos guidelines americanos basicamente o estomifeno. A gente acaba usando no Brasil por efeito de classe, etc. E na Europa também eles usam, mas existe isso. A granulocitose, né? Isso aí. Isso, é 1 em 1 milhão, tá? Mas quantos milhões tem no Brasil e quantos que usam dipirona, né? Verdade. Mais alguma pergunta aí para o Vitor? Tema bem importante, né? Uma aula muito didática. É muito comum, né, Diógenes? A gente sempre vai ver cefaleia ali, né? Cefaleia e AVC são duas patologias muito prevalentes ali, né? A gente não só vai ver cefaleia, mas a gente vai sentir cefaleia também, né? Não é fácil. Só quem tem sabe. Tem meus momentos, né?